E aí, dimensionais, Edson Júnior aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, de forma simples e prática, eu vou trazer para vocês qual a estratégia eu adotei para passar no mini monumento escalonado e fazer parte do grupo do ABC da vida. Bem, galera, para iniciar, vamos primeiro entender que o mini monumento escalonado é uma máquina quântica que potencializa os nossos pensamentos, desejos e vontades. Sobre isso, o Bill deixou para nós uma mensagem que foi passada no dia 27/12 de 2020. A mensagem diz: diga a todos que a tarefa das arestas para sair os ultras é muito importante. Todas as pessoas precisam chegar. Precisam chegar. Ele repete 2 vezes, ou seja, precisamos realizar essa atividade, galera. É para o nosso próprio desenvolvimento. E o Bill, ele detalhou mais um pouco ainda. Segundo ele, aqueles que passam pela tarefa das arestas alcançam uma frequência diferenciada, como um nível mental mais elevado, e essa frequência nos coloca numa posição mais próxima dos deuses, como criadores e direcionadores, aqueles que trazem a sabedoria no coração. Ou seja, galera, indo até Ravana ou Zigurates, não deixem de fazer o exercício da pirâmide. Saiba antes que é necessário agendar. Para isto, tem um grupo no WhatsApp chamado de Agenda MME, que significa Mini Monumento Escalonado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato para que vocês possam entrar e fazer a sua reserva, o seu agendamento. Então agora, galera, sabendo da importância dessas atividades, eu vou contar um pouquinho como que funcionam essas atividades. Para finalizar depois contando para vocês exatamente qual que foi a minha estratégia para então fazer parte do grupo do ABC da vida. São 2 exercícios diferentes. Um acontece dentro da pirâmide, subindo até o 3º andar, considerando o térreo. O outro exercício é fora da pirâmide, e aí é chamado de aresta. Você só poderá fazer aresta quando primeiro passar no interno da pirâmide. Aí logo a gente pensa, né? Passar, como assim? Que prova é essa? Na realidade, a partir do momento que a gente coloca o pé ali dentro, a gente já começa a ser analisados, galera. Por quê? Porque no final do exercício, no final do dia, é tirada uma foto. E essa foto, o ultra precisa aparecer. Se ele de fato não aparecer, significa que a gente não conseguiu atingir a frequência necessária. Se porventura ele aparecer na foto na cor necessária, significa então que nós estamos aprovados para seguir para o próximo exercício, que no caso seria a aresta. E depois da aresta, aí sim participar do grupo ABC da vida. Então, galera, quando eu fiz a minha primeira atividade, eu passei o dia inteirinho no exercício. E é assim mesmo. Já se programe você também. Será necessário se for da primeira vez. Não tem jeito, vai ser o dia inteiro. Só que eu não sabia que levaria tanto tempo. Era a primeira vez que eu estava indo a Zigurates. Até pensei, nossa, vai ser rapidinho. 3 minutos em cada janela, tranquilo. Devo terminar até a hora do almoço. O tempo foi passando, passando, passando. Quando eu vi, já estava no final da tarde. Bom, o resultado dessa primeira vez é que eu não passei. Sério, o Ultra não passou. E de fato eu fiquei um pouquinho chateado, pouquinho só. Porque na verdade eu também pensei, se eu não passei, significa que eu ainda não atingi a frequência necessária. Então eu fiquei meio que refletivo, meio frustrado, ao mesmo tempo pensando em buscar mais conhecimento. E de fato foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar mais as apostilas que estão disponíveis na biblioteca. E também comecei a falar com pessoas que já tinham passado. Então eu chegava perto e perguntava, cara, você passou? E aí, o que que você fez? Como que você, na hora da foto, qual que era o pensamento? Como que você estava, né? E as pessoas falavam para mim. E de fato eu já deixo aqui um forte abraço a um grande amigo, o Renato, que me deu várias dicas aí. Renato, aquele abraço, meu irmão. Bem, durante meus estudos, em uma das apostilas tinha uma informação bem relevante. Era sobre a frequência dos milionários.
mas eu entendi que seria uma chave para todos os exercícios que a gente faz em Dáquila, justamente porque os ultras precisam fazer uma leitura nossa e aparecer na foto e ainda na cor necessária para que a gente passe naquele exercício. A informação é uma chave, eu vou compartilhar para vocês porque eu acho que é de extrema importância para que vocês também usem essa informação. O Ed Bell disse assim: muitas vezes, no momento de uma foto, nós estamos conversando, pensando em outros aspectos, e com isso não focamos na atividade, não pensamos, vibramos no que realmente importa. Simplesmente nós nos desconectamos, nos desligamos e então vamos tirar a foto. E aí nós nos esquecemos que temos uma frequência sendo gerada naquele momento. Que mensagem, né? Ou seja, galera, fez todos os exercícios, foi para o momento da foto, não desligue. Pelo contrário, ative mais ainda. Comece a pensar em tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi gerado, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. E aí na hora da foto, você pode ter certeza que se você estiver gerando corretamente, você vai conseguir atingir e o ultra vai sair na foto. Beleza? Essa é uma dica importantíssima deixada ali por Ed Bell, tá bom? Outra dica, galera: estejam em alta frequência, que é o estado oposto da lamentação. Jamais vá tirar foto se você tiver naquele momento assim de lamentação. Nossa, que cansado. Nossa, na hora do almoço eu não comi bem. Sei lá, cara, exemplos, né? Tenta um misto de alegria interna, um PDV junto, um misto. Envolva-se em momentos internos que você lembra de momentos divertidos da sua vida, sabe? E em pouco antes da foto, tenta também fazer as ativações, esfregando as mãos. Eu fiz isso, tá? Para que você comece a gerar uma carga elétrica, uma frequência diferenciada, né? Eu, no caso, eu até fiz alguns movimentos de mão e também pulei, como se fosse um jogador. Sabe quando o jogador começa a se alongar, começa a dar uns pulos para fazer um aquecimento? Né? Então, tudo isso vai ajudar vocês ali ter uma carga elétrica bem legal e fazer com que os ultras apareçam na foto. Por quê, galera? Os ultras gostam quando a gente está nesses tipos de frequência, né? Quando a gente está vibrando alto, tá? Lamentação no momento da foto ou começar a pensar em alguém que te ligou, começar a pensar em coisas que o carro que passou na rua, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é bonito, se ele é feio, isso não vai ajudar vocês no momento da foto, tá? Ignorem tudo isso e na hora da foto esteja ali fazendo jus àquilo que você está ali fazendo. Ou seja, o seu desejo de que ele apareça na foto. E peça também, mentaliza: Ultra, apareça na minha foto. Eu tenho desejo de avançar, eu tenho desejo de participar dos próximos exercícios e chegar no grupo do ABC da vida. É isso, galera. Pensem nisso. Vou colocar outras dicas para vocês também. Galera, essa próxima dica que eu vou deixar para vocês é uma chave. Ela veio do Ed Bell também, tá? Para mim, ela é fundamental. É a base para que a gente consiga ser bem sucedido nessas atividades. Não somente na da aresta, na da pirâmide, mas também qualquer uma. Ela está relacionada à frequência da nobreza. Ele disse assim: o pensamento que nós devemos ter é que todos vão sair com os ultras necessários, ao invés de eu vou sair com os ultras necessários. Ou seja, nada de individualismo, pensar só em você. Não, é o oposto. Pensar no coletivo. Pensar que todos vão sair com os ultras necessários. É aquele sentimento de, galera, todos que estão aqui vão sair com os ultras necessários. Isso é nobreza. Isso é nobreza, galera. Tá bom? Fica com mais essa dica aí. E essa dica vem do Ed Bell, tá bom? Bem, pessoal, uma das dicas muito importantes também, mas já uma dica final aí, né? Essa dica ela foi com base em uma pessoa muito experiente lá no projeto, tá? Ela tá desde o projeto Portal.
é uma mulher. Imagine a quantidade de experiência que ela já não presenciou, teve e viveu, né? Então ela disse assim para mim: olha, se você vai fazer pirâmide, faça a atividade da antena. E para vocês entenderem a atividade da antena, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia do que é a antena. Esse aqui é o Google Earth, né? Para quem ainda não conhece, o Google Earth está disponível aí, vocês podem entrar e buscar pelo Google. Aqui é o mapa da cidade de Zigurates, tá? Aqui, para quem não conhece, é aonde está sendo construído o grande monumento escalonado, né? A Grande Pirâmide. E aí, galera, a antena é uma atividade onde você vai caminhar daqui da base até a portaria aqui embaixo e vai voltar. Quando você fizer isso, você atingiu uma volta, tá? Uma volta está dando aqui aproximadamente 1.233 metros, tá? É um valor aproximado. Eu dei 7 voltas por dia, tá? Se você pegar 1.233 vezes 7, você vai chegar mais ou menos ali uns 8,5 km, tá? Então é caminhar 8,5 km por dia. Eu particularmente fiz o quê? Eu fiz 2 dias seguidos, tá? Eu fiz 2 dias seguidos, 8,5 km aproximadamente por dia, né? E depois disso eu fui fazer a pirâmide. Qual que é o ponto que eu queria destacar aqui? Poxa, Edson, é só ir lá e fazer a caminhada e pronto? Sim e não, tá? No meu ponto de vista, eu fiz a caminhada mentalizando as coisas que eu queria, mentalizando as frequências que eu queria gerar, mentalizando os meus desejos, mentalizando momentos de alegria, né? E particularmente eu fiz junto com o Renato, que é a mesma pessoa que eu agradeci um pouquinho mais para trás aqui no vídeo, né? Um grande parceiro que esteve comigo lá nessa C, a gente estava juntos e a gente ia batendo um papo sobre o que estava acontecendo no momento, nas coisas que aconteceram no passado, as coisas que possivelmente iriam acontecer no futuro, aquela reflexão legal, gostosa. Então foi uma caminhada super bacana e aí então a gente ia fazendo as voltas, tá? Depois disso eu fui lá, galera, fiz o exercício da pirâmide no período da tarde. Por que período da tarde? Porque a segunda vez que você está fazendo, ou seja, a primeira vez você leva um dia inteiro, a segunda você já é como se você quebrasse o tempo na metade, né? Porque você já fez uma vez. Aí a segunda vez, ao invés de ser 3 minutos, passa a ser 1 minuto e meio. Então você leva só meio período e não mais um período inteiro, tá? Resultado, galera, passei, tá? Mas foi um resultado assim, foi um misto de atividades que eu pratiquei, né? Conforme as orientações do próprio Bill, conforme as orientações das pessoas que já eram mais experientes e também fazendo essa atividade da antena, tá? Então eu passei, fiquei super feliz e aí como eu ainda tinha dias de AC, eu planejei e já agendei para fazer a aresta, né? Então aí, conforme eu tinha passado na pirâmide, no próximo dia eu voltei a fazer mais antena e depois, no outro dia, eu fui lá e fiz a aresta. E novamente, tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu trouxe à tona e o meu mental pôde então ir fazendo ali os exercícios conforme eu ia fazendo a aresta, tá? Qual foi o resultado da aresta? Positivo, galera. Ou seja, eu também passei. Ou seja, os ultras carimbaram ali e apareceu na minha foto. E aí então eu pude fazer parte do grupo ABC da Vida. Então hoje eu faço parte desse grupo, tá? Um grupo muito importante. E lembrando que o próprio Edibel disse: todos precisam passar, né? Ele disse 2 vezes isso. Então para ficar bem carimbado aí para vocês ainda que não foram, agendem. Aqueles que já fizeram 1, 2, 3 vezes ou mais, não desistam. Eu espero que essas dicas que eu trouxe aqui para vocês ajude a você que nunca fez a passar de primeira vez, ou aqueles que já estão fazendo várias vezes possam se atentar nessas dicas, praticar, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar, galera. Depende de vocês, depende do pensamento de vocês, mas eu acredito que seguindo essas dicas vai dar tudo certo, tá bom? Fica aqui a minha gratidão por vocês terem assistido esse vídeo e muito obrigado por chegarem até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!